Beleza, começou. Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Chacrinha do DevOps. Opa, desculpa. É o Carlos, né? Esse aqui, sessão de engenharia de férias, né? Versão de verão, tipo, não deveria estar rolando, mas está rolando, enfim. Como diz o Requena, esse canal que parece que lança mais vídeo nas férias do que nas temporadas. E hoje a ideia é a gente falar sobre observability e enfatizar algumas técnicas, né? Porque já teve um episódio sobre observability, só que agora a gente vai meio que enfatizar algumas técnicas e, enfim, a gente vai brincar de tentar desvendar as sopinhas de letrinhas que tem ao redor desse tema. E aí eu trouxe os caras aqui, eu vou deixar eles se apresentarem, todo mundo já sabe que é questão de ordem alfabética. Vamos lá. Quem é o primeiro? Eu sou programador, mano. Eu não sei o alfabeto, não. Acho que é o Guto. Eu acho que primeiro é o Guto, né? Vai, Guto. Então, olá, pessoas. Eu sou o Guto Carvalho. Estou aí. O pessoal não gosta que a gente fale isso, né? Mas desde que tudo era mato, né? A gente capinou esse trem todo aí, mas é verdade. Então, gosto muito de trabalhar com DevOps, sou sysadmin de carreira, já mudei meu cargo algumas vezes, mas não é culpa minha, é culpa do mercado, que fica mudando esses nomes. Continuo sendo sysadmin, os problemas continuam sendo os mesmos, mas os cargos mudam, os cargos isso aí, né? Então, ou vocês podem me considerar hoje, do momento, o Platform Engineer, né? Então, estamos aí para falar de observabilidade. Vamos lá. Boas. Salve, salve, galera. Meu nome é Nicolas Takashi. Eu também já estou na indústria há algum tempo, acho que uns 14, 15 anos, mais ou menos. Ao contrário do que a maioria dos nossos amigos, eu não sou sysadmin de carreira, eu sempre fui dev a vida inteira e eu continuo dizendo que eu sou dev ainda hoje, a diferença é que eu escrevo código para infraestrutura. Em um determinado momento da minha vida eu cansei de fazer API que pega dado de um lado e salva dado do outro e comecei a resolver a quebrar cluster de produção e fazer essas coisas interessantes. De uns anos para cá, eu tenho atualmente trabalhado muito com o ambiente Kubernetes e tudo que toca sistemas distribuídos, com um foco maior na parte de observabilidade. Atualmente eu sou tech lead do time de observability na Coralogix e maintainer do Prometheus Operator e contributor para outros projetos open sources por aí. Então provavelmente vocês têm código meu rodando em produção e causando bugs, o que é uma honra. Olá, muito obrigado. Achamos o culpado. Sempre tem um aqui na cal que vai ser mais culpado. Bom, vamos lá, galera. Meu nome é Sérgio Soares também. Também sou um dev de formação que basicamente enjoei de fazer CRUD ali, fazer reporte, mandar por e-mail, e me aventurei nesse mundo de DevOps, infraestrutura. Desde a época de estágio, de faculdade, eu já mexia com servidor, fui Linux user muitos anos, molequinho, pedi CD da Canonical lá, chegava pelo correio CD do Ubuntu 10, Ubuntu 8... Curumim, Mandriva, só distribuições ali interessantes para a juventude hoje conhecer. Então, tive esse contato com o Linux que me ajudou muito e depois de um tempo de dev, acabei fazendo essa virada aí para o mundo de infraestrutura mesmo e peguei essa guinada na cloud ali depois de 2015, 2016, que o mercado ele começou a adotar um pouco mais em massa a AWS, né? Então, nos últimos anos eu venho trabalhando aí principalmente como SRE, né? Software Reliability Engineer. E hoje o papel acaba sendo, como o Guto falou, mais próximo ali do platform no papel, né? O que escrevem. Eu sigo gostando do termo de SRE por enquanto, mas é nada mais nada menos que um sysadmin 2.0, de fato. Então, concordo muito com ele nisso. As atividades não mudaram tanto assim. O papel muda, mas a atividade muda muito pouco, né? O foco a gente muda para o que paga mais, né, mano? Se é platform hoje, a gente vai para platform. O que for amanhã, a gente vai para o que vai amanhã. Cara, eu não ligo, assim, do que vamos chamar, eu não ligo muito, de fato, né? Então, tô aí nessa área faz mais de, também, 10 anos aí, vai fazer bem mais já um pouquinho, e tô aqui para contribuir com o papo nosso aí, para essa parte técnica que o Carlos sempre traz pra gente.
Pô, beleza. Enfim, eu não vou me apresentar. O Zan, né? O Zan, ele gravou um vídeo comigo. Eu fui convidado para falar sobre mim, porque eu sempre convido vocês, eu nunca me apresentei. E tem o vídeo lá, sei lá, tem 2 horas ele me apresentando lá. Mas, basicamente, eu citei o Guto e fiz questão de chamar ele aqui, porque é exatamente isso, eu penso exatamente igual a ele. Que, tipo, a gente já fazia essas coisas antes e, enfim, só muda o nome e eu concordo plenamente com o Nicolas. É isso aí, a gente tem que ir para onde dá mais dinheiro. Mas, no final das contas, é a mesma coisa, não mudou nada, não. Tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos 4 fissurados em Kubernetes. A minha pergunta é sobre isso. Assim, não esperem muitos fundamentos ou muitas coisas abstratas desse episódio, porque tem um outro episódio, eu vou deixar o link no final desse vídeo e aqui embaixo para quem quiser assistir o primeiro episódio sobre observability. Então, vou começar com coisas técnicas. Então, o Kubernetes é fácil tipo assim, é fácil da gente coletar as métricas dele e se sim ou se não, o que é importante que a gente tem que ser coletado ali? O que é importante para o negócio? O que é importante para o dev? O que é importante para a gente, para o SRE? O que é importante ser coletado no Kubernetes? Aí eu vou deixar vocês à vontade, quem quiser conversar, não vou ficar com esse negócio de ordem alfabética, não. Porque Começa com uma perguntinha suave. Defina fácil. Né? Defina fácil. Fácil para quem, irmão? Cara, eu acho que já beleza, vamos fazer aquela resposta de todo dev. Depende. Que tipo de cluster que você tá rodando? Managed, não managed? Tu tá rodando, a maioria dos teus serviços são stateless ou você roda stateful sets, data stores dentro do seu cluster Kubernetes? Porque, pronto, Kubernetes você tem uma série de componentes, né? Se você roda um monte de web API, web app ali, você não guarda estado, você não pouco se importa com todas essas métricas sobre persistência de disco, tempo de provisioning. Se você estiver rolando dentro de uma AWS da vida, o tempo que a AWS está te dando para entregar o EBS e atachar no teu pod, tu não liga para essas coisas. Né? Então, acho que esse é um primeiro ponto de você conseguir, ok, qual que é o propósito? Você tem um cluster misto, amigo? Corre pro abraço, você tem que provavelmente monitorar tudo mais um pouco. É verdade. E aí, Sérgio? O que você acha, cara? Cara, a pergunta do milhão, né, velho? O que você tem que fazer quando você sobe um Kubernetes no depois do kubeapply ali, do seu pod, né? O que você faz no primeiro Instala o instante? kubeprometheus e tá tudo certo. Então, assim, acho que essa pergunta ela tem essas camadas mais táticas, né? Do tipo, cara, você pode seguir esse caminho fácil, põe kubeprometheus, aí a gente fala um pouco mais do ferramental. Mas eu acho legal sempre pensar, quando você vai pensar em monitoramento, é pensar em fluxo, né, o use case que você quer monitorar. Então, eu acho que o desafio quando você instala a ferramenta é que ela te dá muitos dados, mas ela não te traz informação, né? Que a informação é o que você quer extrair daqueles dados. Então, só ter 1 milhão de métricas no Prometheus, o Prometheus rodando lá com 10 GB de RAM, de tanta métrica que ele está coletando, explodindo, dando out of memory lá, não está te ajudando, né? Então, eu sempre acho que é melhor pensar primeiro o que você quer monitorar, né? Então, essa questão mais de como começar o processo de monitoramento é alarmística, né, do seu sistema. Então, eu não gosto de seguir o caminho padrão. Instala uma base e vê o que dá certo. Fala, cara, o que você quer saber? Cara, eu quero saber se o meu pod está de pé. Então, você precisa do uptime do seu pod. Então, você vai monitorar só o uptime do seu pod e tem uma alarmística. Eu quero saber, igual o Nicolas falou, o tempo de binding de IP do AWS CNI. Aí você vai ter que pensar como que eu vou obter esse dado, né? Então, eu gosto muito de primeiro pensar o fluxo que a gente vai precisar, as informações que a gente quer, antes de pensar em dados, em como que a gente vai pegar, porque senão acontece igual alguns colegas de outras empresas estavam conversando comigo e falaram, cara, eu tenho um cluster que a gente começou a usar esse mês, eu instalo Thanos ou Mimir aqui para começar monitoramento. Eu falo, não, calma lá, cara. Nossa. Vamos com calma, que eu acho que existe um passo depois do outro. Então, assim, é muito mais pensar o que se quer monitorar antes de fato, partir para o abraço ali, né? Sim, eu vou falar um pouco na segurança para começar aí a conversa.
Existe um sábio guru da infraestrutura, chamado Fernando Wick. Ele falava assim: cuidado para o seu monitoramento não virar uma árvore de Natal, né? Um monte de coisa piscando ao mesmo tempo, e você não sabe o que está acontecendo, só está piscando. Métrica para todo lado, você não sabe o que fazer com aquelas métricas, né? Nem para que serve, nem como é que elas te ajudam. Então, e aí depende, o depende é ótimo mesmo, porque assim, depende mesmo. Por exemplo, você está com um cluster pequeno, é um cluster médio, é um cluster gigante, que nem um do iFood lá que o Requena cuida. Cada cluster desse tem requisitos muito específicos, que vai te direcionar para qual é o tipo de abordagem. As ferramentas provavelmente vão ser quase as mesmas, só que instaladas de forma diferente, né? Então, assim, você começou agora um cluster pequenininho, está fazendo a sua jornada Kubernetes, vai sobrar lá um Kubernetes Stack, lá alguma coisa, você já vai ter alguma visibilidade, né? Mas aí você vai ter que ir filtrando. E assim, como o Nicolas falou, primeiro você tem que ver o que é seu cluster. Seu cluster é um cluster CPU-bound, seu cluster é IO-bound. Não adianta você querer monitorar tudo, ligar tudo, todas as opções, né? Você precisa saber quanto tempo leva para você pegar um volume, né? Para o volume estar disponível para o seu pod ou não. Então, primeiro, os seus requisitos vão te dizer quais são os seus requisitos. Eu preciso saber de quais informações para ter qualidade aqui na minha operação. E aí você vai implementando não só a coleta de métricas, mas também a criação dos alarmes, que você vai usar a ferramenta que você quiser. Antigamente a gente usava Grafana e Alert Manager, né, em cima do Prometheus. Agora o Grafana já tem alertas ele mesmo, né. Não usei ainda gosto do Alert Manager, de escrever PQL lá, mas, enfim, vai depender muito do seu cenário. Dá para você começar com uma coisa muito simples, né, e chegar em níveis de ter que usar um Thanos, de ter que usar o Mimir. Então, se a gente for olhar para a observabilidade em si, além do monitoramento, a gente tem lá as métricas, a gente tem os pilares, né? A gente tem o tracing, a gente tem as métricas, a gente tem os logs. Então, o mais básico no Kubernetes hoje, quando as pessoas acabam de instalar um cluster, quase todos os tutoriais é o Kubernetes Stack e o lock, né? Aí você já tem log, né? E você já tem métricas, e dali você segue evoluindo. É um kickoff, vamos dizer assim. Aí você vai descobrir que você fez um monte de coisa errada, ligou um monte de coisa que não precisava. Aí você vai voltando para trás e arrumando, ou escolhendo até outras ferramentas. Não, deixa eu olhar aqui na Cloud Native Landscape e ver o que tem aqui no quadrante de observabilidade. Vamos brincar com as ferramentas novas, né? Não tem muita coisa. Cara, eu acho que tem 2 pontos, assim, acho que o maior desafio hoje que a gente tem, até mesmo falando, tipo, a gente hoje, na Cora, a gente tem alguns ambientes interessantes, não são gigantes, mas a gente tem cluster facilmente com 2.000 nós, 2.500 nós rodando em produção. E nosso ambiente é um ambiente muito misto, né? A gente roda muito stateful set, a gente roda muito stream dentro dos clusters. E a nossa maior dificuldade hoje, a maior dificuldade das pessoas da indústria é que quando você simplesmente pega nessas ferramentas, seja ela Prometheus, seja ela um OpenTelemetry Agent, seja ela um Datadog Agent, você pluga isso no cluster, ele vai coletar tudo que tem e que é possível coletar, né? Eu, por um lado, não acho isso tão problemático assim. Eu acho que esses Helm charts que nós temos na comunidade, tipo, tô falando de Helm chart porque a gente tá falando aqui bem centralizado em Kubernetes, né, mas isso pode ser mais ou menos verdade para vários outros tipos de infra, mas, por um lado, esses Helm charts, eles são bons porque é uma forma fácil de você ter uma stack mínima rodando dentro do seu cluster, né, então você pega o Kubernetes Stack, você dá lá um Helm upgrade install, e você tem lá Alert Manager, Grafana, Prometheus, com Prometheus Operator, cara, você tem toda a stack lá coletando métrica de C-Advisor, Kubelet, Kubestate Metrics, que as pessoas não entendem como Kubestate Metrics vai te dar trabalho quando você tiver mais de 2.000 nós no seu cluster. E é muito bom porque você tem as coisas muito fáceis, né? E isso agiliza muito a adoção de tecnologias, independente delas quais são, né? Hoje a gente tem o pessoal do OpenTelemetry fazendo algo parecido também,
que é o Open Telemetry Stack, que é um Helm chart que vem na mesma pegada do Kubernetes Stack. O ponto negativo disso, que é basicamente o pilar que a gente está tocando, o que a gente falou agora nesses últimos minutos, é que você vai coletar tudo que provavelmente você não precisa. E de experiência própria, a partir do momento que você coleta, para você começar a filtrar, identificar quem não está usando, amigo, vai ser um trabalho bem legal, porque uma vez que o dado está disponível, já era, né? Você não sabe quem está usando. Tipo, ainda mais se você está num ambiente muito grande, você às vezes tem um cara fazendo uma query através de um QEDA, uma métrica está num dashboard, outra métrica está num alerta. E se você não tem um ponto central para você conseguir garantir que, ok, a partir daqui eu sei que tudo que passa por aqui é o que está sendo utilizado por alguém e eu vou começar a aplicar alguma análise sobre os dados que estão vindo, vai ser muito difícil de você começar a fazer drop de informação depois. Então, sim, se você está começando hoje com cluster para monitorar, pensa bem no que você quer coletar, tenta rodar essa stack aí que você quer instalar num cluster menor e ver a quantidade. Eu acho que teve uma apresentação que eu fiz uma vez, e só de subir um kind e instalar o Kubernetes Stack lá, a gente tinha 40 mil time series num kind com um nó. Tipo, 40 mil time series para um kind é bastante coisa, gente. Agora você imagina isso num cluster com pelo menos 3 masters, 3 worknodes aí e não sei, 90 apps rodando. O famoso cluster de 5 nós, né? Todo mundo só. E aí... Não, e se você não pensou em retenção, né? Onde é que você está guardando isso? Daqui a pouco se vira uma bola de neve, né? E a sua observadora parar e você não vai saber o que fazer. Né? A pior coisa que tem é você voar com os olhos fechados, né? Que é o que quando você perde a observabilidade, você está voando de olhos fechados. Né? Até um perigo. Eu costumo falar que as pessoas lembram de observabilidade em 2 momentos. Quer dizer, elas só lembram de observabilidade em um momento. É quando elas têm um problema. E eu não quero que observabilidade seja o segundo problema delas. De fato. E o senhor Carlos? Eu? Aqui eu sou o perguntador. Essa é a pergunta. Tô brincando. Vamos lá. Eu vou tentar guiar os assuntos, né? Então, vamos lá. Assim, eu perguntei sobre a facilidade ou não de a gente aplicar a observabilidade em Kubernetes, mas eu queria saber também se vocês acham que a API nativa, a API do Kubernetes mesmo, se ela ajuda, né? Se ela ajuda ou se é complicado para a gente, para quem quer aplicar observabilidade, ou usar essas ferramentas que vocês citaram aí. Eu quero saber se ela faz parte desse problema aí, desse problema que gera muito, sei lá, muita informação para a gente, para quem quer começar a filtrar as coisas com observabilidade. A API do Kubernetes, ela é fácil ou não? Assim, ela contribui, ela ajuda a observabilidade ou ela atrapalha demais por ser fácil, por a gente conseguir coletar as coisas de uma forma mais simples? Qual a opinião de vocês? Cara, só para ver se eu entendo sua pergunta, o que você entende como API do Kubernetes nesse momento? Tipo, você está falando sobre as métricas que são expostas, não sei, pelo Kubelet, pelo API Server, pelo Isso, Container exatamente. Runtime, Eu estou falando exatamente disso. Exatamente. Tipo, Metric Server, tipo... Se instalar o Metric Server antigamente não vinha nem, né? Poxa, não consigo nem trabalhar com escalabilidade. Então, assim, e são muitos componentes, né? Então, você tem que entender o que cada um faz, né? E como, e que tipo de dado que você precisa observar. Né? Cara, vou começar tentando responder essa questão de ser fácil ou não essa API. Acho que a primeira questão que eu vou pontuar eu gosto de explicar quando eu vou entrar mais no detalhe de Kubernetes, estou passando para alguém ou dando alguma aula. Cara, é pensar o Kubernetes como uma máquina de estado reativa, né?
Então, a gente está colocando componentes ali, a gente tem outros componentes que assistem aquele estado e reagem, e é isso que torna ela tão dinâmica e tão fácil de se automatizar, né? Então, ela define vários padrões que permitem a gente fazer isso. Obviamente que você, tendo esse conhecimento de máquina de estado ali, você tem mais estados possíveis ainda, então você não tem mais simplesmente um systemd com um processo em up ou down. Agora, você tem um conjunto de componentes que, em conjunto, através de um processo de coreografia, né? Então, eu mudei um estado no etcd, uma controller vai lá e aplica aquilo. Então, com esse conhecimento, esse entendimento dessa quantidade de componentes, você passa a começar a entender a dimensão de quão mais complicado se torna, né? De fato, a API do Kubernetes, ela proporciona que a gente automatize muito mais fácil. Porque hoje, você vai olhar ali para o Linux, né? Se você conversa direto com o Shell, com o kernel, você não tem um contrato bem definido, você não tem um SDK para algumas automações. Tanto que, você vê, para mexer no iptables, o Kubernetes faz magia negras até hoje ali, cara, por baixo dos panos. O que ele mexe de Shell ali é brincadeira, assim, se você um dia for ler aquilo, dá até medo quando você imagina o pessoal que cuida, né, das CNIs, dos componentes, cara, é muita responsabilidade. Então, eu acho que ela é fácil porque ela padronizou coisas que não tinham padrão. Então, antes era instala um Nagios aí, instala um Zabbix e vai catando milho ali, automatizando. Aqui você faz um Ansible, aqui um PowerShell, aqui não sei o quê. E agora você tem um conjunto de máquinas que correspondem a um contrato, que tem vários componentes padronizados. Então, isso permite coisas que a gente não tinha facilidade. Uma coisa é ser fácil, outra coisa ela é fácil no sentido de você passar a usar, adotar ela. Não necessariamente ela não deixa de ser complexa na quantidade de componentes, né? Então, API é fácil? É fácil. Eu quero saber a métrica do container. Você vai conseguir. Eu quero saber qual é o estado desse componente. Você vai conseguir. Então, ela é fácil de adotar, mas talvez ela não seja fácil de gerenciar em escala. Então, acho que esse é o ponto que eu queria trazer. Então, como a gente tem muito mais componentes, a gente tem que entender muito mais como as coisas se comunicam, quais são os problemas possíveis. Então, a gente vai quebrando isso em mais e mais casos, né? Então, levantar essa bola de que ela é fácil para começar a usar, só que não é fácil para gerenciar em escala, porque você começa, nesse caso, a ter muitos componentes, muita informação, fluxo, principalmente assíncronos. Então, muita coisa acontece em background. Você instala um componente, você cria um kind, e outro kind vai reagir àquilo lá, né? E isso pode reagir instantaneamente, ou aquilo pode demorar. Então, problemas que eu já tive nesse caso. Cluster, quando começa a ter muitos nós, por exemplo, na AWS, os seus pods ficam em pending porque simplesmente eles não têm IP. Porque a API da CNI da AWS começa a ficar lenta. Ela começa a não entregar IP na mesma velocidade quando você tinha 20 nós. Então, são esses pontos que eu queria levantar aí, em relação a ser fácil usar e fácil gerenciar em escala. Cara, acho que o Sérgio, ele mencionou uma coisa que eu vou mencionar só uma nota em cima do que ele falou, mas completamente fora do nosso tópico principal, que é Kubernetes foi um negócio, eu não sei se a gente pensou para ter o que a gente tem hoje, mas foi muito, o que executou tá dando muito certo, tá ligado? E o projeto, a ideia por trás do Kubernetes sobre você ter uma API flexível, com um contrato estabelecido e uma gestão de estado também que segue esse padrão, onde você consegue construir todo esse tooling, né, que são os controllers e assim por diante, é algo que deu tão certo que você tem vários projetos que pensam em como fazer esse brain, esse cérebro do Kubernetes funcionar fora de Kubernetes. Então você tem vários projetos onde tem a galera rodando API server fora de um Kubernetes, apontando para um outro lugar para gerir estado de coisas que não estão dentro do Kubernetes. Né? Outro ponto que o Sérgio falou cara, a gente precisa lembrar que o Kubernetes é sistema distribuído. Quando você tem um sistema distribuído, você tem complexidade em volta disso, né? Agora, acho que a questão mais sobre a facilidade da API para observabilidade, né? E quando eu falo observabilidade aqui, eu nem falo só de coleta de métricas, mas sim dos outros pilares também, né? Tipo, traces, logs e profiling, que é algo que está relativamente novo para a gente. O Kubernetes ele é feito todo em Go, né? E Go vem com essa premissa de
de observabilidade muito forte. Então, para você coletar métricas de processo, para você fazer, sei lá, coleta de profiling, utilizando uma ferramenta de continuous profiling, é literalmente simples, né? E todas essas ferramentas que foram construídas em volta do Kubernetes funcionam assumindo uma premissa do Kubernetes muito bonita, que é Service Discovery. Então, se você tem uma ferramenta que se baseia em Service Discovery, provavelmente você vai conseguir monitorar e observar qualquer endpoint da API Kubernetes, né? Ali seja uma API de summary para você pegar as informações sobre dados efêmeros dos pods e assim por diante, ou seja, métricas mais padrões como métricas de kubelet, métricas do Proxy Advisor que a gente tem ali rodando dentro do cluster. Pronto, o ponto negativo, e eu acho que volta na origem da questão, é que essa API ela te dá um conjunto de informações gigantesca, porque o Kubernetes ele é um sistema que foi feito para servir diversos propósitos, né? Desde o cara que vai rodar, sei lá, no seu home lab, 3 nós com meia dúzia de aplicação web ali, quanto um cara que vai montar uma plataforma de stream de vídeo em cima de Kubernetes, que ele vai precisar, sei lá, ele vai fazer delivery de um CDN rodando em Kubernetes, ele precisa coletar uma quantidade de métricas completamente diferente. Modéstia à parte, eu acho que modéstia à parte não, desculpa, mas eu acho que a galera que faz o trabalho na API do Kubernetes, assim, para a parte de a SIG de instrumentação, eles fazem um trabalho bem cauteloso, né? Toda vez que eles pensam em adicionar ou remover qualquer tipo de métrica, ali existe uma discussão gigantesca, justamente por causa desse problema que a gente tem hoje, que é que a gente tem muita métrica. Nem todas as métricas que são expostas hoje pelas APIs do Kubernetes são documentadas. Então, entender isso é uma grande complexidade. Mas o que você acha, Guto? Bom, cara, eu sou, dentre as pessoas aqui, eu acho que eu sou o cara que mais arranha o Kubernetes aqui. Vocês que fazem sustentação de ambientes grandes conhecem melhor as dores, mas assim, eu sou muito o papel do consultor, né? Eu vou ajudar as pessoas no início da jornada, né, a entrar lá, a configurar, a construir as primeiras pipelines, e depois o cliente vai crescendo sozinho, eu já estou um pouco distante do processo. Mas o que eu vejo de belo assim, no Kubernetes, além de trazer essa parte da idempotência para a gente, do controle de estado, muito parecido com as ferramentas que a gente usava pré-Kubernetes, né, ferramentas de gerência de configuração que entregavam alguma coisa parecida, mas não tão completo quanto o Kubernetes. Mas o que me toca muito no Kubernetes é essa questão de você poder já construir uma aplicação, já pensando em Cloud Native, sabendo que vai rodar no Kubernetes, já aproveitando tudo que ele te oferece para você já deixar a sua aplicação instrumentada, né, para você já usar o que o Kubernetes tem para você expor informações, para você coletar dados, para você entender o que está rodando ali dentro e também conseguir essa facilidade de você trazer qualquer outra ferramenta do landscape, colocar ali, integrar com a sua aplicação, né, para você entender o que está acontecendo. Então, eu acho isso uma das coisas que eu mais admiro dentro do projeto, né? Se você for olhar cada componente, né, aí você vai olhar o Ingress tem suas métricas, tem os seus logs, a parte de rede tem suas métricas, tem os seus logs, é o pod, é o storage class, tudo ali tem informação. Então é aquilo, você consegue, se você entender como funciona, você consegue chegar, você consegue ter a resposta para o que está acontecendo. Tem que saber onde olhar, né? E como olhar, mas a informação está lá. Tá? Você não vai precisar, e ele já foi projetado para ser assim, para te mostrar o que está acontecendo, né? Os componentes estão integrados. Antes do Kubernetes, o que tinha de maior coisa assim, de um projeto open source com tanta coisa interligada, eu acho que era o OpenStack, né? Que tinha também, ainda existe, mas tem um caminhão de coisa ligada uma na outra para funcionar, tudo conectado, né? Só que o Kubernetes, da forma que ele foi feito, ele conseguiu abstrair um pouco da complexidade, eu acho, que tem em cima de uma stack tão grande como o OpenStack. Então, para mim, assim, tem sido uma evolução natural
e muito bem-vinda, né? Todos os clientes que eu levo para essa jornada do Cloud Native, eles atingem um nível de maturidade que, sem isso, levaria muito mais tempo, né? Fazendo sozinho dentro de casa, né? Tentando cozinhar a solução por conta, né? Uma solução que rodasse de forma distribuída, com alta disponibilidade, com service discovery. Se eu fosse fazer tudo isso sozinho, mesmo usando o open source, né, não ia chegar no ponto, né, que é estruturado hoje no Kubernetes. Não tem menor possibilidade. Vocês citaram alguns conceitos de monitoramento, case, etc. E na visão de vocês, assim, tentem responder isso que eu vou perguntar agora de uma forma genérica, né? Não digam nome de ferramentas. Quais seriam os tipos de ferramentas necessários para a gente ter observabilidade em um cluster Kubernetes? O que a gente precisa, sei lá, coletor de logs? Assim, definam aí, no ponto de vista de vocês, quais seriam as ferramentas básicas para eu ter o mínimo de observabilidade? Sem citar nomes. Você não pode falar Prometheus, não pode falar log, mas assim... Não pode falar Prometheus, Carlos. Vamos lá. Cara, coletor de log... Uma base de dados de séries temporais. Mentira. Time Database, né? Um centralizador de logs. Eu costumo dizer que você precisa de um lugar para guardar log. E aí você tem diferentes tipos de logs. Um log que é associado com um tempo e um valor. Um log que é associado com tempo e um esquema de objetos complexo. Um log que você tem um monte de outro log associado por um ID. E é isso que você precisa. Log é uma coisa que parece simples, mas não é, né? E a gente tem que separar duas coisas também que são importantes quando você está falando de observar. O que está acontecendo é que você tem que observar o ambiente que você está rodando as suas aplicações, e você tem que observar as aplicações. Aí são pontos de vista diferentes, né? E você tem que observar quem observa a sua observabilidade. Exatamente. Então, a gente tem que observar o nosso cluster, né? A saúde dele, né? Como é que ele está funcionando. E aí, quando você vai para observar a aplicação que está rodando no cluster, é outro universo, são outros requisitos, são outras dependências, né, que tem que ser observadas também, que nem sempre vai dar para colocar na mesma ferramenta que você já usa para, né, para observar o seu cluster. Às vezes você tem que, né, usar um tooling diferente, né. E eu lembro daquela... A gente fez uma reunião uma vez com o Requena, né, para falar sobre lá, do trabalho dele e tal, sobre Prometheus, né, a gente fez um brainstorm gigante. Você estava, né, Carlos, também nesse brainstorm, quando eu estava lá naquela empresa dos Estados Unidos, que a gente estava querendo escalar o Prometheus ao universo e além, né, e aí o Requena falando, né, como é que eles fizeram para escalar o Prometheus lá, que a escala deles é absurda, e o Prometheus do Prometheus do Prometheus, né, então você tinha lá o Prometheus do Prometheus do Prometheus. Não tinha fim mais o negócio, porque quem observa a observabilidade, né? Então, e é assim, nessas empresas grandes, médias para grandes, tem que ter um time dedicado para isso, porque é uma coisa absurda, entendeu? Sim. Cara, e até falando de um ponto que você pegou interessante, é que existe uma diferença entre observar a infra e observar a aplicação, é que observar a infra é muito mais fácil, cara. Tua infra é estática, teu cluster Kubernetes não vai de hoje para amanhã fazer um novo release e adicionar uma nova mutação na métrica que vai te causar 1 bilhão de Unique Time Series e você ter vários problemas de índice. Ou você não vai ter um deployment no Kubernetes ou no seu Kafka que vai começar a produzir 100 milhões de logs em debug nas últimas 3 horas, tá ligado? Então, observar infra é muito mais estável, você consegue ter predicabilidade, é uma palavra? Você consegue prever? Uhum. Agora, quando você observa a aplicação, não.
porque você não sabe o que o dev vai fazer, qual o humor que ele acordou. Você não lembra, tu não sabe se ele vai querer colocar não sei, talvez o ID do usuário que está fazendo a chamada como uma label da métrica que ele está expondo para contar a quantidade de requests por segundo. E você lembra daquele meme que DevOps é errar em escala, né? Quando você fez uma coisinha errada ali, que você diz, nossa, eu não percebi na hora que eu comitei e tal. Só que em DevOps você escala para 1.000, 2.000, 15.000. E aí é muito fácil derrubar qualquer coisa, né? E ainda nessa linha, o problema é quando você começa a implementar a observabilidade, tipo, se você não... Tipo, só instalar lá qualquer aplicação que seja sem cuidado nenhum depois no que está sendo coletado. Se isso for um vendor, provavelmente você vai sentir no bolso bem rápido. Mas se isso não for um vendor e estiver rodando na tua infra, talvez você vai demorar um pouco mais para sentir o impacto dessas alterações repentinas que aumentam o volume de tráfego, aumentam a quantidade de dados, né? E às vezes não porque é necessário, mas às vezes foi, uma adição que foi feita sem perceber, ou às vezes sem o conhecimento apropriado. Mas depois que você tem, não sei lá, um serviço gerando 1 milhão de logs por minuto, quando ele poderia usar a métrica, você convencer o dev que ele tem que trocar isso, amigo, é um trabalho muito mais difícil do que cuidar desde o começo. Eu vou te citar um exemplo rápido que aconteceu em um cliente meu. Ele estava, obviamente não vou falar o cliente, mas o cliente estava testando algumas ferramentas de monitoramento, dentre uma delas o New Relic. O New Relic muito famoso, né, conhecido como excelente APM, e agora nos últimos anos está se aventurando a monitorar a infra também, né, já tem recursos para isso. E eles colocaram o New Relic, o agente, em alguns servidores produtivos, Bare Metal, né, e acharam muito legal as métricas e tal, pô, bonito, não sei o que, gera gráfico, dashboard, informação, tudo que eu queria. Aí alguém foi lá e colocou na automação, instala isso aí no parque, né, instalou. No outro mês veio $40 mil só de log. E aí o cara tava tudo ligado na gente, assim, sabe? Então, absolutamente tava tudo ligado. Ele no default, assim, né? Tipo, vem só de log $40 mil. Aí o pessoal não, tira, agora vamos ligar só o que precisa. Então tem esse perigo do budget também, né? Da questão financeira. Quando você está em escala, não adianta. O cara colocou em 5 VMs, foi legal, não significa que em 5.000 vai ser legal também. Sim, então, cara. Eu não tenho um cenário de vendor, mas eu tenho um cenário interno onde eu tenho um time que uma única métrica exposta por um serviço desse time tem 1 milhão de permutações. Olha só. Por scrape, sabe? Eu tenho que ter um cluster dedicado a coletar a informação desse time. Para poder fazer esse time mudar de ideia, cara, é uma longa jornada de negociação. É uma jornada dentro da jornada, né? Yeah. Então, assim, a gente tem que entender, o desenvolvedor também tem que entender hoje que desde o processo de desenvolvimento dele tem que ser um processo de desenvolvimento defensivo, que nem você acabou de dar um exemplo. Às vezes a pessoa tem uma ideia muito boa para exportar alguma informação, né, ou disponibilizar alguma informação via API, via um endpoint, via alguma coisa, só que a visão do desenvolvedor às vezes está limitada a minha feature aqui, meu ticket, eu quero expor isso, vai ser legal. Pera, calma. Qual é o impacto disso na organização? Né? E se alguém for fazer um scrap nesse endpoint seu aí, o que vai acontecer? E, enfim, quantas pessoas chamam isso? Né? Então, assim, tem que fazer um desenvolvimento, pensando em métricas, se você for, né, trabalhar com isso, tem que fazer um desenvolvimento defensivo, testar muito, porque pode ser um problema sério, né, com esses provedores de nuvem nos custos no final do mês. Sim. Até pegando num ponto que você falou agora do dev, eu acho que o Sérgio vai gostar dessa também, que é a gente que foi dev durante muito tempo, antes de você conhecer os nuances antes de você estar do outro lado, você não entende o que é, você não sente isso na pele. Mas como dev, às vezes, tipo, o que é muito comum para o dev, o que é simples, cara, cria log. Log é a ferramenta né, o pilar de observabilidade mais rudimentar. Você aprende a fazer log do dia zero. Quando você faz um Hello World, você faz um log no fim das contas, né?
Então isso está ali intrínseco na nossa alma, praticamente. Então você tem aquele dev que tudo é log para ele. Tudo é log, tudo é log. E aí você tem aquele outro dev que tudo é métrica. Ele quer gerar métrica para tudo. E ele quer colocar todos os valores possíveis na métrica dele. Né? E aí você tem alguns devs, eu costumo falar que tracing não é todo dev que usa, normalmente quem usa tracing sabe o que está fazendo, porque normalmente você está usando tracing. E o pior é quando os dois devs são do mesmo time. Mas é uma questão organizacional, a gente precisa separar, entendeu? Mas ele geralmente se atrai, né? As pessoas que gostam de expor muita coisa pensam parecido. E a maior questão hoje é garantir, e é uma parte cultural da observabilidade, é quem são esse cara que, assim, no fim das contas, são dados que são normalmente, né, podem ser gravados em data stores diferentes. Então, métricas você normalmente grava em time series database, logs, columnar database, ou um Elastic, OpenSearch da vida e tal. E essas ferramentas têm seus pontos fracos e pontos fortes, como toda ferramenta. Você começar a mudar esse mindset do dev, que é, olha, métrica não é para debugging, você não escreve, métrica é para te dar visão agregada, né, visão global, você olhar para o seu serviço e você conseguir ter uma ideia do que está acontecendo. Se você precisa de detalhes, você precisa de log. Mas você também não tem que escrever todo log, toda hora. Né, porque tem dev que bota ou loga info como se fosse debug. Né? Aí o cara info para tudo. Aí não, então eu vou colocar como debug, mas vou fazer deploy da minha aplicação com o debug level ligado. Aí você fala assim pro cara, não, mas você tem que estar desligado. Mas se eu tiver um problema em produção? Então, se tiver um problema em produção, e se for um problema de verdade, o problema não acontece só uma vez, ele vai ser constante, né? Ou você tem um problema que está acontecendo durante um time frame, ou você tem um problema que ele é recorrente, ele acontece em determinadas situações. Então, você faz o deployment e pronto, aumenta a verbosidade do seu log. E algumas coisas que a gente começa já a ver na indústria é você começar a fazer que já que você está em um ambiente que trabalha com sinais, né, de Linux muito bem, né, SIGTERM, SIGHUP e assim por diante, você faz a sua aplicação a entender esses sinais, de forma que você possa trocar tanto a severidade quanto o nível de detalhes de métricas que a sua aplicação expõe em runtime, sem você precisar fazer um deployment novo, né? Porque não faz sentido algum você fazer deploy com log level debug ligado, ou você expor uma métrica que é de alta cardinalidade, mas você usa em um momento muito específico da sua aplicação o tempo inteiro, porque é que nem o Guto estava falando, quando você tem isso em escala, você tem aí seja sua infraestrutura gastando para poder coletar tudo isso, alguns bons $1.000 por mês, ou você tem um vendor ganhando dinheiro e curtindo suas férias em um lugar diferente, sabe? Alguém vai responder por esses milhares de dólares aí ligados. Ô, Marvão, marcar você na reunião, budget AWS. O que aconteceu? Esqueci ligado, pô. O do budget é tradicional. Cara, eu vou tentar só também responder mais direcionado, aproveitar que eu pensei bastante aqui em relação à pergunta, isso que foi bom. E, cara, o Nicolas falou umas coisas que me lembrou alguns detalhes ali. A pergunta, no caso, que se eu não estou enganado, é realmente em relação aos conceitos, né? Então, a gente pode pensar em mecanismo e implementação, né? Então, para não falar a palavra que a gente não pode mencionar nesse momento da call, a gente tem ali os conceitos dela. Então, acho que primeiro a gente tem que pensar, a gente tem, começar essa conversa de monitoramento, a gente tem dados que precisamos coletar, né? Quais são esses dados? Quais são os tipos de dados que temos? Então, o Nicolas comentou inicialmente, a gente tem logs, métricas e traces. Esses são os pilares ali, os 3 principais dados que nós precisamos obter. Profile. Profile, Profile eu não vou nem entrar no Profile, que a gente vai entrar num universo, mas Profile é o quarto que essa quarta dimensão está sendo explorada nos últimos 2 anos aí, né? Mas vamos seguir com os 3, que o Profile entra no final. A gente tem os 3 dados, a gente tem, primeiro ponto, como que a gente obtém eles, né? A gente precisa de um ingestor desses dados, né? Então, acho que você sempre vai precisar desse ingestor. Hoje, para todos esses mecanismos, todos esses dados, para fazer tanto a ingestão dele, que é trazer os dados para dentro de um ambiente conhecido,
a persistência desses dados, né? Então, tem um database ali. Você pode ter um database para cada um desses dados, ou um database especializado para algum deles. E você vai ter que ter um visualizer, né? Alguma coisa para visualizar e poder explorar esses dados, né? E a gente tem essas camadas. Temos esses 3 dados, esses 3 mecanismos principais. Nessa tabelinha verdade que a gente monta, a gente entra com soluções, né? E aí as soluções, elas podem abranger, por exemplo, eu tenho um mecanismo que só sabe fazer ingestão de log e tem um mecanismo que só sabe visualizar o log. Eu tenho um mecanismo que pode fazer ingestão do log, da métrica e do trace, mas ele não faz visualização. Eu posso ter um mecanismo que faz visualização dos 3, mas não faz ingestão de nada. Então, isso daí, de fato, é esse quebra-cabeça que a gente vai montando ali. E, obviamente, esse quebra-cabeça ele pode ser montado totalmente com soluções open source, totalmente com soluções pagas, ou um misto, né? Você pode fazer, por exemplo, a ingestão através de um mecanismo open source e a visualização dele através de um mecanismo pago, né? Um software proprietário. Você pode fazer o inverso, que é muito mais difícil, né? Você ingerir com o proprietário e visualizar com open source, eu nunca vi, mas não é impossível, né? Pagar dinheiro para os outros, ninguém vai achar ruim. Então, acho que esse é o quebra-cabeça. O que o Nicolas comentou do profiling, de fato, é algo que a gente vê nos últimos anos alternativas até no kernel do Linux. Agora a gente tem um eBPF ali, a gente também tem mecanismos de profiling para tecnologias específicas, né? Então, você pode embutir isso dentro do pod, você pode ter um sistema de sidecar, você pode ter outras injeções mais inteligentes a nível, né, do kernel, do sistema operacional, para trazer essas informações de profiling. Então, é uma quarta dimensão ali, um quarto dado que você pode começar a obter também no seu ambiente. E aí, você pode ter alguém que gere aquele dado que é diferente do seu ingestor de log, né? Sérgio, eu vou te colocar, eu vou te jogar na fogueira, Sérgio. Explica aí o que é profiling para a galera aí. Imagina que tu está explicando imagina que tu está explicando para tua tia. Vamos lá. Tá bom, vou falar para minha tia. Bem, tia, quando uma aplicação está rodando, quando o WhatsApp está rodando no computador lá do Mark Zuckerberg, acho que, vamos dizer assim, vamos explicar de uma maneira mais simplória, né? A aplicação, ela precisa, o desenvolvedor pode definir que ela vai emitir uma mensagem ali, e quando sai uma mensagem, essa mensagem seria, vamos dizer assim, o log, né? Ela recebeu um WhatsApp e quer mandar para outro, e quer escrever na tela. O que aconteceu na mensagem? Fulaninho mandou o WhatsApp do almoço para o ciclaninho. Então, isso pode virar um log. É uma mensagem que a gente pode salvar ela, a gente pode salvar a mensagem de todo mundo e buscar essa mensagem. Isso seria o log. Métricas em cima disso, a gente pode ter, por exemplo, a gente tem um número de telefone que está sendo processado pelo WhatsApp ali, né? E esse número de telefone, ele tem uma quantidade de mensagens que ele enviou. Então, a gente pode definir uma métrica para esse número de telefone e a gente conseguir ter em tempo real quantas mensagens ele processou em determinado período de tempo. Então, esse seria o conceito da métrica ali no nosso WhatsApp que a gente está inventando aqui. O trace, no caso, é a gente conseguir conciliar as mensagens dentro do nosso ambiente. Então, o WhatsApp ali, a gente tem um componente que recebe a mensagem e a gente tem um componente que envia a mensagem para o destino, né? Então, o Sérgio recebeu a mensagem da tia dele e o Sérgio vai mandar a mensagem para a tia dele. São duas aplicações diferentes. A que recebe e a que envia. Então, o trace, normalmente, o pessoal gosta de usar para você poder gerar uma interseção entre essas aplicações, né? Então, se eu tiver errado aí, alguém me corrija. Assim, um uso mais tradicional esse sistema recebeu um sinal, esse sistema também. Então, você consegue traquear que esse sinal teve um período de tempo que eles se comunicaram. Então, o principal uso de trace a gente vê numa linha do tempo as ações que um sistema teve em relação aos outros. Então, em algum momento do tempo, o sistema que recebe mandou para o sistema que envia fazer a propagação da mensagem. Quando a gente entra em profiling, a gente entra num mecanismo muito mais computacional em relação a todo esse processamento, né? Então, normalmente, durante o processamento das mensagens ali nos componentes, a gente pode ter ali o quanto de memória que foi utilizado pela linguagem de programação. A gente pode ter ali quanto tempo o processadorzinho ali do WhatsApp demorou para interceptar a thread e começar a executar. A gente pode ter outras minúcias em relação ao sistema operacional no instante daquele processamento, né? Então, essa é uma das principais ali que a gente vê, por exemplo, com o .NET, com o Node, informações que a gente quer saber por quê. Porque na escala, a gente começa a ter problemas de não atingir a funcionalidade devido a, vamos dizer assim, em português, a palavra é meio feia, né? Starvation ali, né? Um efeito colateral que a gente quer evitar com
quando a gente analisa através do profiling, né? A gente não quer que a aplicação ela congele, não quer que ela trave, não quer que ela gere lentidão. Então a gente precisa entender qual que era o instante do processo da linguagem de programação ali naquele momento. Então, assim, bem rápido, tentando explicar uma parada um pouquinho bem mais complexa ali na linha do tempo, seria isso. Eu lembro quando às vezes eu tinha que fazer profiling de JVM aqui em Brasília, a gente conseguia ver qual classe estava usando mais memória, né? Uhum. Então, assim, e aí você conseguia, pô, essa classe, aí virar para o desenvolvedor, ó, olha essa classe aqui, porque é ela que está sendo a ofensora aqui para derrubar a aplicação, né? Então, tem várias informações muito úteis, né, quando você faz um profiling. Eu gosto de ver esses pilares de observabilidade, talvez como uma pirâmide. Na verdade, várias pirâmides, né? Você, dependendo do problema que você está resolvendo, a sua pirâmide ela é construída de uma forma, né? Então, se você está resolvendo um problema de erro, né? Você está literalmente tendo um erro na sua aplicação. Então, você tem uma métrica que te mostra o rate desse erro, né? E a partir dessa métrica, você normalmente é alertado. Só que essa métrica não te dá o detalhe de qual que é a mensagem de erro, onde esse erro está acontecendo e assim por diante, né? Mas aí você, e falando desse erro, você está falando desse erro num contexto aplicacional, numa unidade, né? Então você vai lá e fala, ok, então essa minha pirâmide vai ser construída pela métrica e pelo log. Então eu vou da métrica para o log, eu vou do mais alto para o mais baixo, consigo ver ali problema exatamente dentro da aplicação. Eu posso ainda ter essa questão de erro nessa mesma visualização, mas num momento de sistema distribuído, onde eu tenho 3 ou 4 aplicações se comunicando e eu não sei exatamente onde o erro está acontecendo. Então eu posso na mesma ter uma métrica que me dá uma visão agregada do sistema, que me aciona um alerta, que a partir desse alerta eu tento olhar para uma visão menos agregada e não consigo identificar qual aplicação que em qual momento, né, da comunicação entre essas 3 aplicações isso acontece, então eu olho para um trace. E no trace eu consigo exatamente ver em qual momento da jornada dessa mensagem acontece o erro, e a partir dali eu posso voltar para os logs com mais detalhes, porque eu já achei a origem. Acho que... desculpa, terminei. Imagina, e eu acho que você tem uma terceira jornada, que é quando você está investigando problemas de performance. E quando você está investigando problemas de performance, você pode sim olhar para uma métrica que te mostra que, eu não sei, a sua latência é muito alta, o seu consumo de CPU é muito alto. E aí você pode ir para um outro ponto da pirâmide, que é, ok, eu vou olhar em que parte do meu sistema, né, imagina no sistema distribuído, em que parte do meu sistema existe essa latência, né? Existe no serviço A, no serviço B. E quando você identifica esse ponto dentro desse sistema distribuído, você olha para o profiling para você conseguir entender em que instrução de código que você está gastando mais tempo Normalmente, quando você chega nesse ponto, é CPU ou memória de 2 a 1. Se você tem uma latência muito alta, quer dizer que você está alocando muito tempo de CPU. Se você tem um consumo de memória muito alto, quer dizer que você está alocando muito objeto em heap. Não tem muita mágica depois disso. Entender o tipo de problema que você quer resolver e olhar para os tipos de alocações. Mas o profiling ele vai te dar a questão exatamente de, putz, é na linha tal, na função X, que você gasta, por exemplo, 300 milissegundos de CPU para poder fazer um JSON.decode do seu objeto JSON, entendeu? Acho que só um exemplo é que eu acabei emendando a definição dos conceitos com a definição do 3 métrica e tal, acho que bastante coisinha, mas um exemplo legal de pensar quando que a gente sai do trace, sai do profile, é um cenário que eu tive esses tempos em relação à produção. A gente tinha uma aplicação que ela tinha que distribuir um evento ali, né? Ela tinha um evento que ela gerava, posso falar do .NET ali, e ele tinha que propagar esses eventos, tá pegando o nome do evento ali. Em relação ao trace, a gente via que, por exemplo, a gente tinha o caminho da aplicação, a gente via ela chegando no instante 0 e indo para o instante 6, 7 para outra aplicação, né? E isso em segundos. E a gente, poxa, mas por que tá com esse tempo tão alto, né? E aí, quando a gente correlacionava esse trace, né, que é o tempo da aplicação A para B, e olhava a memória, não faz sentido, porque a memória está extremamente baixa, a CPU também não está alta,
Então, assim, a gente tinha o trace e tinha a métrica. E a gente não conseguia entender o porquê. Aí a gente olhava o log, tava o log. Evento chegou, o evento saiu. Cara, é a mesma coisa. Funciona, então, né? Pô, eu tenho o suprassumo da observabilidade aqui, eu não sei o que está acontecendo no meu sistema, cara. Que absurdo. E aí, a gente só conseguiu entender e chegar, de fato, no cerne do problema quando a gente foi lá, ativou o profiling, e aí a gente começou a ver um evento no nosso sistema de observabilidade de contention, né, que chama no .NET, que é quando a thread ela começa a ficar locada por causa de outro evento ali que está acontecendo na mesma thread. E aí, olhando a thread, olhando as informações do profiling, a gente começou a entender que, ao mesmo tempo que aquela mensagem estava sendo processada, ela tinha várias atividades em background de envio de log. Porque o envio de log, por padrão, na SDK da AWS, ele é assíncrono. Você manda emitir, é um fire forget, né? Ele manda, solta a thread, mas fica lá na green thread dele, por trás do pano, processando. Então, o que acontecia? Ele recebia 100 mensagens, 100 requests. Ele iniciava 1000 green threads ali por baixo dos panos. E elas ficavam processando. E o que acontecia? Dava rate limit. Então, assim, o negócio começou a virar uma bola de neve de probleminhas, assim, que a gente foi pegando. E a gente só conseguiu entender quando a gente ativou o profiling. Que era, tipo, olhar de fato o que a linguagem de programação, ali no contexto dela, de computacional, o que estava acontecendo com ela. Que aí o contention ela não continuava executando as threads porque ela estava em lock, que é o evento dela. Uhum. Então, assim, aí a gente olha um cenário, só para trazer de exemplo, de, pô, em que momento que o profiling é útil? E de fato, seria útil. Ele é muito útil. Só que, como o Nicolas falou no começo, imagina, a gente tem informações de todas essas dimensões, a gente precisa de banco de dados bem parrudo para salvar. Ou muito dinheiro num provedor de observability. E a gente tem outros espectros também, onde a gente pode extrair informações. Já foi uma febre muito grande, hoje já não é. Hoje é uma coisa normal, né? Mas as ferramentas de APM tiveram seu momento de febre, né? Todo mundo queria usar, todo mundo queria comprar, injetar dentro da sua aplicação, e aí no APM você vai lá, tá dentro da classe, descobre o que está acontecendo. Enfim, tem APMs open source, tem APMs pagos, que também dá para ajudar, dá para rodar. Tem as ferramentas que enviam erros, né, métricas, logs, métricas de erros do usuário, né, por exemplo, você pode colocar lá o mais famoso aí dos open source, acho que é o Sentry, né, você pode ter lá, coletar log de erro das aplicações que estão rodando nos mobiles da vida, né, mas você tem muitas camadas. Você falou, Sérgio, sobre as questões da coleta, ali dentro daqueles eixos que você falou, tem muitas coisas, né? Coleta, às vezes, pode ser uma ferramenta. Depois que você coleta, você pode ter outra ferramenta que vai filtrar. Aí você pode ter outra ferramenta que vai injetar. Aí, quando você injeta dentro de um banco. Aí, quando você vai visualizar, você pode visualizar o dado bruto. Aí, você pode ter uma outra ferramenta que vai trabalhar aquele dado, né? E te dar essa informação mastigada. Por exemplo, a informação está dentro desse banco, eu vou usar um Metabase para pegar isso e transformar numa visualização diferente, sei lá. Enfim, até essa ferramenta ter o uso final, né, é uma cadeia muito longa, muito complicada. Eu lembro que, na época do começo da parte do tratamento de logs, né, você podia escrever o seu script para coletar uma métrica, aí você podia usar o Grok, sei lá, para filtrar só a parte que você queria, aí você usava um bit para injetar isso em outro lugar, né, aí você ia lá, injetava em um banco, que você acessava por um visualizador qualquer, e depois você podia condensar aquelas informações em outra ferramenta para gerar gráficos, né, para você. Então, assim, é um universo muito amplo, são muitas possibilidades, mas até a métrica crua, né, seja lá o inteiro ou qualquer coisa ali, para chegar na informação que vai te dar alguma possibilidade de tomar uma decisão do seu negócio, é um caminho bastante longo, né? É uma área de especialidade da nossa profissão, sem dúvida nenhuma, né? Não dá para ser monitoramento e observabilidade, não dá para ser um side project, né, cara? É uma coisa séria, densa, complexa. Não, eu acho que tem um componente só que a gente esqueceu de colocar, é que você ainda tem um componente de alarmística. Porque no fim das contas você quer coletar, visualizar, gravar e alarmar quando você tiver um problema. E as notificações também, né? Os alarmes, e também quero ver no meu chat aqui, no meu Slack, não sei aonde, me mandar e-mail, enfim.
Cara, duas coisas. Uma coisa que eu costumo. Uma coisa engraçada que é. Pode ver que o termo Big Data hoje foi suprimido, porque qualquer coisa é Big Data hoje, ainda mais se você trabalha com observability dentro do ambiente Cloud Native. Você provavelmente vai processar alguns terabytes de dados por dia, sem muito grande esforço. E você tem outro ponto que eu gosto de ver, que para mim observability hoje é data pipeline, de alguma forma. Você tem todos os conceitos de data pipeline no meio. Você tem coleta, processamento, visualização. Então, assim, tanto que você vê várias dessas grandes empresas, né? Tipo, sei lá, tipo Facebook, ou aquela que, tipo, não é Tumblr, o pessoal usa muito para postar foto, pegar inspiração de coisas, como é o nome? Não sei. Pinterest, isso. Vira e mexe, eles fazem os artigos falando como que eles construíram a pipeline de observabilidade deles inteira. E, cara, é composta de um monte de ferramenta de data pipeline. Você vê os caras usando Spark pra caramba. Você vê os caras usando Hadoop pra caramba, porque a quantidade de dados que eles processam por dia é escrota. Todo mundo acha que aquelas imagenzinhas uma do lado da outra são coisas aleatórias, né? Não, tem uma lógica por trás ali, de até de análise de sentimento, que é absurda, né? O negócio é muito... Precisamos fazer um Fediverso desse aí, viu, Carlos Nogueira? Estou tentando ganhar na Mega Sena aqui para mandar fazer várias ferramentas do Fediverso baseadas nessas privadas aí, mas tá difícil. Os caras não estão me ajudando. Ô, Caixa Econômica, tudo bem. Então, galera, assim, tem uma coisa que o Nicolas queria falar. Por exemplo, ele viu, eu tenho uma série de vídeos, shorts, relacionado à SRE, ao livro de SRE, e também tem muitos episódios, acho que tem uns 3 ou 4 episódios, inclusive até o Sérgio também, até o Guto também já participou de episódios que estava conversando sobre assuntos que são tratados lá no livro de SRE do Google. E aí eu fiz, quando eu estava viajando, eu estava no sul da Espanha, eu fiz alguns shorts sobre Golden Signals, né? E aí o Nicolas chegou comigo e falou, poxa, mas tu só fala de Golden Signals, tem que falar das outras coisas também, não sei o quê. Então, o que acontece? A gente tem a forma que a gente instrumentiza a observabilidade com microserviços. Né? Então, basicamente, tem três métodos, que a gente chama de métodos, né? Tem três métodos famosos. O primeiro é esse, que são os Golden Signals do Google. E a gente tem o use, o SE, e a gente tem o RED. Tipo, mas em resumo, assim, para vocês, assim, falando de uma forma simples, o use é quando você quer que as suas máquinas fiquem felizes, né? A infraestrutura, o computador, sei lá, fiquem felizes. E o RED é quando você quer que o seu usuário, né? O usuário fique feliz. Então, eu queria que o Nicolas explicasse para a gente, que ele é mais inteirado dessas coisas, assim, por que ele fica incomodado, assim, qual seria a importância da gente conversar sobre esses três, não apenas sobre o Golden Signals, porque eu estava falando só sobre o Golden Signals, vou até deixar o vídeo aqui também para vocês assistirem, como vocês quiserem. Mas, enfim, Nicolas, minha pergunta é essa, pergunta do universitário. Cara, eu acho que acho que você começou explicando de um jeito bom, assim, tipo, o use é normalmente quando você está monitorando a infraestrutura, né? Então você quer saber utilização, saturação e erro, né? Então vamos pensar aí num disco, você tem sei lá, um persistent value claim no seu Kubernetes e você tem um dashboard que te dá essas métricas, né? Então é interessante que você utilize essa metodologia de use para você ver qual que é a utilização desse disco. Ou seja, se você tem um disco de 1 tera, o quanto que você utiliza disso. A saturação, que é, se você está chegando perto do máximo da tua utilização, o quão saturado aquele disco está começando a ficar, né? Porque você consegue ter alguma previsibilidade se você vai esgotar espaço de disco dentro de uma determinada janela ou não. E depois, a parte de erros, não sei se você tem algum problema de escrita, se tem muito erros de escrita, muito erro de leitura, alguma métrica de DI, você consegue entender esse componente de infraestrutura, a saúde desse componente de infraestrutura facilmente utilizando essa metodologia.
né? Depois você tem uma outra metodologia, que é a metodologia do RED, que foi cunhada até com um carinha que eu tenho aqui, bem interessante. Talvez vocês devem saber esse livrinho aqui do Brendan Gregg. Para quem gosta de Unix, Linux e performance, é uma coisinha interessante de se ler. E esse cara, ele cunhou exatamente essa questão do RED, que é para você... É mais ou menos o mesmo conceito que você tem para infraestrutura, mas do ponto de vista aplicacional. Ou seja, você quer saber qual que é o rate de utilização da sua aplicação, a quantidade de erros e a duração de uma determinada operação que essa aplicação faz. Então, se você pensa numa API, essa API, por exemplo, tem uma API de login, de autenticação, que você tem um método lá de login. Você quer medir qual que é o rate de requisições para o endpoint de login, o rate de erros, né, e o quanto tempo que esse endpoint leva para poder durar, que também é uma outra metodologia. A grande diferença, se a gente parar para pensar entre o RED e o For Golden Signals, é que o For Golden Signals ele adiciona um quarto ponto, que é um ponto muito interessante, principalmente quando você está trabalhando com a questão de sistemas distribuídos, que é, tipo, fazendo um paralelo, tipo, o For Golden Signals ele trata de tráfego, né, que é o equivalente ao rate dentro do RED, e depois ele trata a latência, que é o duration dentro do RED. Erros são erros nos dois. Mas o For Golden Signals, ele adiciona um quarto item aqui, que é a saturação, que é para você conseguir entender sobre uma determinada situação. Então, imagina que você tem uma dependência ali, você tem um microserviço que depende de outro microserviço. Você consegue entender a saturação da sua aplicação quando você tem uma dependência direta em falha. Como que ele se comporta, o quão bem ele se comporta sobre um sistema desse, né? E isso falando de uma dependência direta, questão de falha. Você pode pensar na saturação de um outro ponto de vista, que é, imagina que você construiu um proxy, né? E esse seu proxy, ele só é capaz ele tem uma capacidade finita de X requests por segundo, imagina, 100 requests por segundo. Você consegue medir a saturação, que é, ok, quando que eu chego nesses 100 requests por segundo, como esse meu proxy começa a degradar ao longo do tempo, entendeu? Então, eu começo a perder conexão, eu começo a consumir mais CPU, a minha latência aumenta muito, entendeu? Então, o For Golden Signals, ele te dá essa visão da saturação do componente, né? E uma questão que eu acho que interessante dele também é que eu acho que você consegue, de alguma forma, utilizar o For Golden Signals para componentes de infraestrutura também. Então, ele acaba sendo um pouco mais genérico, né? Não sei, Sérgio, Guto, querem adicionar alguma coisa? Falei asneirada? Não. Eu acho o For Golden... Inclusive, eu lembro que o Requena é tipo meu mentor, né, cara? Ele mandou esse artigo aqui explicando a parte de percentile também esses tempos, que tem muita gente que se confunde com esse conceito, né? O que é, mas essa questão dos Golden Signals assim, eu acho que é um caminho. Se a pessoa está na dúvida do que monitorar, né, latência, tráfego, erros e saturação, já é um começo. Não é o mundo ideal, mas já é um começo. Aí eu não sei, então corre atrás de ter isso. Mas o movimento para você chegar nesses Golden Signals nem sempre é simples, porque às vezes essas métricas não dá para você ter apenas via infraestrutura, né? Então a sua aplicação tem que estar um pouco instrumentada, você tem que ter principalmente saturação, endpoints que vão te dar algumas informações, porque só olhar para o seu load balancer não é suficiente, entendeu? Então, já chegar nesses 4 pontos já é um desafio para quem está começando, mas é alguma coisa, é um norte, né? É o que está na Bíblia do SRE, né? Isso aí, os Golden Signals, então não tem como fugir. Mas enfim, eu não tenho assim muito o que comentar, eu sei que é importante, sei que não é fácil chegar lá, mas sei que também não é só isso, né? Você tem um universo, é como eu sempre gosto de dizer, os requisitos do seu projeto, né? As suas necessidades, e aí quando você tem requisitos, você tem os requisitos de negócio, tem o requisito do seu cliente, você tem os requisitos do seu time, né? Os requisitos que você tem
vão ser aqueles que vão te direcionar a instalar as tecnologias e coletar as métricas necessárias, né, para fazer a sua operação da melhor forma. E coletar métricas, às vezes, significa criar as métricas, tá? Eu lembro, um amigo meu, vocês talvez conheçam, Corey Dump, de Brasília. O Corey Dump está no Twitter, mas ele está numa empresa dos Estados Unidos. O Corey Dump, ele era um cara que, às vezes, ele precisava criar métrica. Ele trabalhava naquela Vox Media, daquele site... esqueci o nome do site agora. Mas, às vezes, ele chegava lá, conversava com o desenvolvedor, precisava de uma métrica, o desenvolvedor falava, vai lá e cria o endpoint, cara, entendeu? Aí ele sentava lá e criava o endpoint e passava a informação que ele precisava para monitorar, entendeu? Então, todo mundo consegue fazer isso? Não, mas é esse o nível que a gente tem que chegar de maturidade. Se eu preciso da informação, eu preciso do endpoint, eu vou lá criar um endpoint. Ou então eu vou pedir para alguém criar um endpoint, mas eu preciso dessa informação, né? Então, assim, nem tudo vai estar pronto. Você vai ter que escrever certas coisas que você precisa, entendeu? Não vai estar lá nas configurações default da sua ferramenta ou nos coletores default do seu exporter, né? Tem certas coisas que você vai ter que cavar lá e fazer e resolver a sua vida, né? Então, essa é a minha contribuição. Muito obrigado. Volte sempre. Eu acho que o Guto chegou no ponto, né? A questão são os requisitos, né? Tipo, o norte, de fato, são os requisitos, e principalmente os requisitos dos clientes, dos nossos usuários. E aqueles requisitos acessórios que nos ajudem a conseguir agregar valor no caso, para o nosso cliente, né? Que é exatamente só voltar o vídeo um pouco e ver exatamente os requisitos que o Guto citou, né? Então, basicamente, eu acho que, enfim, se eu pudesse, eu citaria isso, né? Mas ele já falou antes. Foi, Sérgio, desculpa aí. Tá liberado, pode citar de novo aí, não tem problema. Só ia contar uma historinha para ilustrar um pouco, acho que esse ponto gosto de chamar de frameworks de observabilidade, monitoramento. Então, assim, o Nicolas explicou perfeitamente, cara, a definição ali técnica, o conceito, o caso de uso. Mas tem uma historinha, eu vou tentar resumir ela, se eu lembrar de cabeça, mas basicamente, eu escutei ela de um gerente, eu replico ela, mas é interessante para esse cenário. Num contexto histórico ali, esse foi um caso meio que real, né? Uma história meio que real. O governo britânico, ele teve uma das colônias que ele teve, ele tinha um problema de infestação de cobras, né? E aí o governo britânico pensou, poxa, como que a gente pode resolver esse problema? Como que a gente pode fazer essa infestação acabar e lidar com esse caso, né? E ele propôs um prêmio para a população, né? Falar, olha, cada cobra que vocês trouxerem morta aqui vai ser, sei lá, $100, né? $10. Então, existia uma premiação pela cobra morta, né? Então, assim, o que acabou acontecendo, né? Começou a se ter muito incidente das pessoas levando as cobras ali, elas estavam mortas. Só que o governo começou a perceber que começou a aumentar muito o volume de pessoas chegando, matei uma cobra, matei mais uma. Então, assim, o dinheiro que estava sendo gasto para cobrir esse custo das cobras estava começando a crescer. Isso levantou a suspeita, né? O que está acontecendo? E aí, através de uma investigação, o pessoal descobriu que a população começou a criar cobras, né? Para poder o quê? Aumentar a métrica e ter mais prêmios em relação àquilo. Então, essa historinha engraçada... Óbvio, né? Essa historinha é engraçada. Essa história é engraçada porque ela ilustra esse cenário, principalmente a gente tem no sistema, a questão empresarial ali, dentro do ecossistema de empresa, que quando você define a métrica como pilar do negócio, define algum conceito técnico como pilar, as pessoas acabam começando a buscar esse conceito ao invés de buscar, tipo, a aplicação funcionar, o cliente, o customer ali feliz. Então, às vezes, o que acontece com o user? A galera quer o uptime 100%. Então, a galera quer o rate ali perfeito, quer o downtime zerado, não quer ver mais nada. Então, a métrica ela passa a ser um ponto cego ali de se trabalhar, né? E todo o time começa a trabalhar em função da métrica ficar bonita e não do sistema ficar mais resiliente, do sistema ficar mais propenso a se recuperar de falha. E, de fato, mas aí a gente já começa a introduzir outra live. Vamos falar de SLO, então. Aí, entendeu? Não, mas aí... um grande amigo meu, esse caso. Não professor, perseguir meu coisa professor errada. de Linux, cara, ele sempre fala... Esses dias ele estava mandando umas mensagens no Mastodon, era justamente sobre isso, Sérgio. Indicador é simplesmente um indicador.
entendeu? Não significa, é uma coisa para você perseguir, mas não é para ser sempre, né? Você nunca vai conseguir, a gente quer ser 99,99999, tá, legal, a gente quer, entendeu? Mas a gente não precisa estar lá 100% do tempo, tudo bem oscilar, faz parte, né? Então, assim, é que nem o pessoal tinha na TV brasileira nos anos 90, aquele vício do Ibope, né? Quando maior o Ibope, melhor. Então, assim, a gente não pode deixar o indicador ser o nosso guia. O indicador ele tem que ser uma referência. Referência. Né? Ele não pode ser a lei. Né? A gente sempre tem que buscar bons resultados, a gente tem que buscar uma operação plena, mas a gente não pode ficar refém de indicador de reunião. Senão vira isso que você falou aí, entendeu? Bem, deixa eu botar um ponto final no debate, porque não quero falar sobre SLI, SLA, SLO, tem um monte de outros episódios falando disso. Nem quero falar de post-mortem, também tem episódio só sobre post-mortem. Eu fiz tudo para evitar esses temas aqui. Mas, então, tirando essas coisas que eu citei, o que vocês acham que faltou de conversar hoje? Assim? O que vem depois do Prometheus? Alas, hein, cara. Faltou falar de Nagios. Se a gente não falou de Nagios, tá errado. Falou Nem de monitoramento, não falou de Nagios. Nem falou de Zabbix. Não, mas falando sério, o Prometheus ele é quase parte do Kubernetes hoje, mas o que tem se a pessoa não quiser usar Prometheus, por exemplo, o que ele pode usar? Desinstala o Kubernetes. Desinstala o Kubernetes. Porra. Você eu não tá quero errado. rir, cara. Eu não quero rir, tá? Vocês estão com o senso de humor lá em cima hoje. Cara, é o segundo projeto da CNCF. Brother, parceiro do Kubernetes. Você me fala pra mim que você não quer usar? Tira essa camisa. Tira a camisa, vai embora daqui, né? O cara fala assim, não, eu vou de Zabbix aqui, vai deixar. Nossa. Tá Nada lá, hein? contra, mano. Até tenho amigos. Tá lá na Landscape. Não sei, mas enfim. Cara, não sei, mas eu diria que, tipo, questões de conceitos, cara, eles são sempre muito abstratos, assim, né? Tipo, que nem o Guto falou. A gente incorpora todas as nossas skills de consultor e, puta, depende pra cá, depende pra lá, entendeu? Porque vai depender muito do teu negócio, do teu use case. A gente começou falando disso, né? Da característica do teu cluster, da característica do teu negócio, né? Eu acho que depois disso, assim, quando a gente entra no ponto de observabilidade, tipo, a gente pode começar, tipo, você pode entrar em nichos específicos de como você escala a coleta de métricas, como você escala a coleta de logs, como você reduz o footprint da quantidade de agentes que você tem rodando dentro do cluster, porque você tem um agente para log, um agente para métricas, um agente para traces, né? E aí você tem, sei lá, 10, 12, você tem mais não sei quantos daemon sets rodando em cada um desse cluster, e cada daemon set que você roda, eu gosto de pensar que é um penalty, uma penalidade que você está pagando ali um pedágio, né? Como você reduz esse footprint, como você reduz o footprint de network, cara, porque pensa, toda essa informação precisa ser trafegada de um lado para o outro, né? Você pode sair da questão do footprint, você pode começar a pensar em como você escala data store, que é a parte mais complexa. Vocês falaram de sidecars, né? E aí a gente tem, não é assunto aqui, mas por exemplo, Mesh, o pessoal usa muito Mesh para ter métricas abundantes também, né? Nossa Porque, o sidecar do Mesh é mais pesado que a aplicação, né? Tu falou de sidecar de Mesh, já até arrepiei, mano. Até arrepiou, Métrica né? de Mesh, eu fico arrepiado. Então... Mesh Daemon Set é um combo aí, né? Quanto mais, melhor, né? Sim, cara. Eu acho que se não tiver pelo menos 5 daemon sets no teu cluster, você tá errado, entendeu? Mas não, brincadeiras à parte, cara, acho que a escala de data store é muito complexo, né? Tipo, porque depois você vai entrar na particularidade de cada um dos tipos de sinais e cada uma das tecnologias, né? Hoje a gente vê muitas data stores nascendo com foco em guardar dados de observabilidade, serem otimizados para essa questão de dados de observabilidade, né? Depois você pode falar sobre maturidade, níveis de maturidade de observabilidade, né? Como que você gera recursos de observabilidade também. Você tem...
A guinada, o roadmap é grande, né? Porque você pode falar desde até das técnicas de implantação, né? Então, como é que você sobe todas essas stacks que a gente citou hoje da melhor forma? Como você lida com a instalação dessas stacks em ambiente escalável? Então, eu tenho 20 clusters. Como que eu mantenho equalizado o monitoramento desses 20 clusters? Então, aí a gente tem muito mais uma discussão das técnicas, por exemplo, como que você vai aplicar essas estruturas, como você vai monitorar elas a nível de Kubernetes, saber que você configurou elas da maneira correta. E aí, como você falou, existem as otimizações específicas em nó, a nível de captura dos dados, ali o pooling, de quantas métricas vai capturar. Então, Cara, você tem um ponto que o Guto falou, que é observabilidade em empresas de médio, grande porte, né, daí para cima, é um papel diário, né, é uma tarefa diária, dedicada. Você tem times dedicados a tratarem disso. E eu falo para vocês que dentro do time você tem pessoas dedicadas por pilar. Porque tipo, claro que você depois tem ali, normalmente esses profissionais, as pessoas mais sêniores, eles conseguem navegar entre os diversos pilares com alguma facilidade, né? Porque tem uma visão sobre o domínio, não conhecimento geral do domínio, mas no dia a dia você provavelmente vai ter uma pessoa que é muito mais conhece muito mais profundamente a parte de métricas e como escalar a parte de métricas, outra pessoa conhece muito mais sobre a parte de logs e como escalar logs e assim por diante, né? Porque tem necessidades completamente diferentes, né? E, de novo, volta a questão da tecnologia que você está usando por debaixo dos panos, né? Isso que mesma coisa, né? Se tu tiver 2 message brokers na tua empresa, um Kafka e um Rabbit, você vai ter pessoas que conhecem cada uma das tecnologias com mais... olha... E eu gosto de falar que não é que eu gosto de falar, não gosto de falar, na verdade, mas eu vou falar porque, às vezes, os maiores problemas estão nas coisas mais simples, né? Por exemplo, vou te dizer aqui, você tem um cluster Kubernetes, você vai colocar seu monitoramento dentro ou fora desse cluster? Já começa pensando por aí, né? E aí, eu tenho um cluster Kubernetes, eu vou colocar meu monitoramento do meu cluster Kubernetes dentro desse cluster que é o meu cluster produtivo, ou vou colocar fora em outro cluster, em outra ferramenta. Então, tem coisas que às vezes são as mais bobas e a gente não para para pensar, né? Uma vez eu peguei um cliente que tinha uma status page, tá? Nem estamos falando de observabilidade, que rodava dentro do cluster. Eu falei, bom, mas se o seu cluster for embora, foi embora o seu status page também. Mas aí ele sabe que caiu, de fato, né? Aí caiu tudo, né? Vai ser aquele cenário. Caiu assim, e não Pelo caiu. amor de Deus, isso aí. Tô zoando. O melhor status ali. É aquele meme, né? Onde está o backup? O servidor caiu. Onde estava o backup? Estava no servidor. No servidor. Aí eu tive que falar com muito cuidado, porque olha, eu não rodaria aqui, tá? Mas enfim, eu rodaria num outro provedor, numa outra cloud, num trem qualquer, enfim. Então, assim, às vezes a gente tem conceitos que são muito mais simples e não são observados com cuidado, porque é muito fácil, como vocês falaram, é digitar Helm, install e pá. Mas, peraí, você está jogando isso para fora, em outro Prometheus, como é que tá? Isso aí toda a sua visão está ali, tudo que você depende está ali. O que acontece? Então a gente tem que começar a pensar, o que acontece se as coisas não rodarem como deviam? Você vai perder também a sua observabilidade, a sua orquestração, enfim. Então, assim, quando vocês contratam consultores ou contratam pessoas para pensar na observabilidade, eu achando que isso é uma coisa simples, isso é uma das atividades na TI das mais complicadas, cara. Porque não é fácil monitorar, manter o monitoramento, tanto que backup também é outra área que não é fácil, porque às vezes a gente faz o que é mais simples e acha que tá bom. Né? E aí a parte boa de trabalhar com observabilidade é que você não precisa trabalhar, né, cara? Você só observa. Vai nessa. Vai nessa. Não, e isso que o Guto falou é tão verdade que aqui nesse canal, sei lá, acho que tem uns 5 ou 6 episódios só falando de observabilidade e a gente está bem longe do fim do roadmap. Bem Cara, longe. o ponto é, se você está rodando Kubernetes e você não tem uma estratégia de failover rápida, amigo, você não devia estar rodando Kubernetes. Não, você está rodando Kubernetes. Então, assim, qual é o seu plano, né, de recuperação de desastre aí, se acontecer? Você está em outra região, não está? Se está tudo automatizado, não está? Como é que...
enfim, às vezes as pessoas usam Kubernetes, desculpa a palavra, mas como se fosse uma carrocinha sendo puxada por um cavalo, né, cara? Então, assim, simplesmente é a minha nova VM. Cara, que Kubernetes democratizou tanta coisa que a gente tinha que era tão complexo, cara. Começa, inclusive, rollout, deploy, fazer o deploy em rollout. Começa Coisa rollout. básica. Feature de dia zero do Kubernetes. Você vai fazer um deploy, se ele der ruim, ele nem sobe, ele fica lá pendente e a sua aplicação continua de pé, né? Exatamente. Isso aí Cara, já... nada a ver com o nosso tema, mas eu lembro que em 2014, 2015, eu trabalhei num projeto que o cliente queria que a gente provisionasse um ambiente efêmero por PR, né? Por PR. Por PR, né? E ele queria que subisse ali mas na época era Azure, Web App, Azure Web App, as paradas todas, e ele queria que subisse um Web App dedicado com a versão do PR e tal, para a galera poder testar. E o flow era que a galera de business testava, aprovava, o ambiente era destruído, o pipeline seguia, tal. Pô, 2014, 2015, eu achei avançado, um negócio era avançado fazer uma parada dessa, né? A gente não rodava Kubernetes, era Azure Web App. A quantidade, na época rodando Azure, a quantidade de ARM que eu escrevi para poder fazer isso, de PowerShell, amigo, para poder fazer toda essa bagaça funcionar. E o tempo gasto, mano, o tempo gasto. Aí você vem Kubernetes, uma merda numa ferramenta chamada Argo CD, que com uma linha de código de YAML, tu faz essa merda, mano. Tipo isso. Beleza, e relacionado a esse tema, qual bibliografia ou conteúdo vocês recomendam para quem está assistindo a gente acompanhando? Caraca. Cara, eu vou recomendar uma coisa para vocês, não é uma bibliografia, mas é um vídeo para vocês assistirem da Agile 2008. Agile 2008 teve a palestra do Flickr, como fazer 10 deploys por dia, né, que foi ali que nasceu o DevOps. E o DevOps nasceu da observabilidade. Olha que coisa interessante, porque eles mostraram nessa palestra como que eles conseguiram fazer 10 deploys por dia automatizados no Flickr, num lugar que rodava para 55 milhões de usuários, e que quem mais usava a observabilidade deles, o monitoramento e as métricas, era o time de desenvolvimento e não o time de infraestrutura. Porque os caras queriam saber se a nova release da aplicação estava mais ou menos performática que a última. E eles obtinham isso pelas métricas. Então, 2008, galera, assistam essa palestra para vocês verem desde onde que tem métrica observabilidade da palestra que criou o DevOps, da Flickr. Eu vou assistir, porque em 2008 eu, sei lá, tinha 14 anos, estava jogando bola no recreio da escola. Tem no YouTube, cara. Tem no YouTube os caras contando essa história toda aí, de como é que era, o time era bagunçado, tudo em silo, aí os caras se juntaram numa sala só, começaram a trabalhar todo mundo junto, e começaram a escrever automação, começaram a subir métrica. É massa a história, a palestra deles é muito massa. Assistam. O Carlos já assistiu, que eu sei. Essa aí era... Manda bala, Sérgio, tu que é o cara aí das... Puta, acho que é material, assim, muito específico. Por padrão, eu acho que o material do Google sobre SRE é muito bom para abrir a cabeça, somente pensando no nosso ponto de vista de infra, né? Eu acho que muito material é mais problemático nesse cenário, por isso que eu gosto do livro de SRE, porque ele não tenta ir no detalhe de... Condensa, né? Meter um tutorial de Helm chart, o que você faz? Não, ele te dá o conceito. Então, ele fala mais do conceito, então o tópico, igual o Nicolas comentou do Golden Signals, é muito bom. Mas em relação a monitorar, eu vejo que é uma prática realmente que você precisa instrumentar as coisas, você precisa ver acontecendo. Eu vejo que, olhando de retrospecto, eu tive vários insights, por exemplo, lendo coisas do blog da AWS sobre como as aplicações funcionam na AWS, né? E aí, a partir dos insights de, poxa, como que eles sabem se está tendo hot partition no DynamoDB? Se, tipo, alguém está acessando muito uma partição no Dynamo. Cara, eles têm uma métrica em relação àquilo, e eles explicam no blog as métricas. Então, eu acho legal esse estudo de Data Analytics, essa brincadeira com dados, cara, ela abre muita cabeça para quem está vindo de infra, principalmente na manipulação dos dados, que eu acho que é um desafio para a galera,
O pessoal está acostumado a provisionar infraestrutura para capturar, está acostumado a lidar com isso. Agora, na hora de trabalhar as informações, fazer query, transformar aqueles dados em informação, em dashboard, que é parte desse trabalho, né? Eu vejo que o que abre a cabeça é ler sobre data analytics, ler sobre como empresas grandes como a AWS, como o próprio Facebook tem no blog técnico dele, cara, como eles fazem para saber que as coisas estão funcionando, né? Então, eu não recomendaria materiais específicos, eu recomendo mais materiais teóricos, cara. O livro de SRE da Google é o caminho fácil ali, mas esses materiais técnicos de blogs técnicos em relação aos serviços, como que o Dynamo funciona, como o SQS funciona, como a Azure provisiona o AKS. Cara, leia esse tipo de artigo do How Works, né? Como que funciona? Porque eles abrem a cabeça, tanto do lado de infra, quanto do lado de observability, porque nenhum desses serviços funciona sem isso hoje. Ninguém sobe um serviço gerenciado hoje sem confiar extremamente que ele está funcionando. E eu acho que para a gente que está num universo menor, né, do que essas empresas gigantes, abre muita cabeça. Pô, beleza, eu não vou recomendar nada, porque tem vários vídeos e shorts recomendando livro. Lá pelo meio tem vários livros sobre esse assunto aí. Quem quiser, Tá depois puto, vai ter vou link aqui recomendar embaixo. nada, não. Vou comentar nada, não. Pô, não, o Zan falou, olha, vamos gravar um Tem uns vídeo aqui vídeos aí. rapidinho. Ele me chamou, né? O Zan me chamou. Carlos, bora gravar um vídeo aqui rapidinho, aí tu se apresenta e fala tudo que quiser. Vai ser um vídeo rapidinho, meia hora, e o vídeo tem 2 horas e pouco. Então, quem quiser, entra nesse vídeo aí, eu vou ficar quieto, vou só fazer pergunta aqui. Já falando lá, tudo e mais um pouco. Cara, poucas ideias, e estou torcendo para o Brasil nas Olimpíadas. Então, vamos bom. O que eles estão fazendo, assim, tirando a parte técnica e tal? O que vocês Deixa estão... o Nicolas recomendar também, pô. Quem? O Nicolas. Não vou deixar ele recomendar, não. Brincando. Nicolas, vai lá, recomenda e também aproveita e já começa falando o que está acompanhando, o que está assistindo sei lá, de série, de filme, etc. Anime. Essa é a parte que a galera vai me odiar depois, mas beleza. Cara, recomendação. Eu acho que eu dividiria isso entre personas, assim. Quem você quer ser? Você quer ser um cara, você quer ser dev, você é dev, quer continuar sendo dev, você quer só saber como você melhora seus conceitos de observabilidade e tal. Eu acho que eu iria, tipo, que nem o Sérgio falou, livro de SRE, e tem um livro da O'Reilly, que é Observability Engineering. Acho que o livro Observability Engineer, ele cobre vários outros aspectos, mas ele dá uma visão muito pragmática também sobre o que é observabilidade de um ponto de vista mais abstrato, tirando todas as questões de implementação e ferramentas do ponto dessa questão. Se você quer ser, eu sou hoje dev e ops, não me importa o que você quer, mas você quer trabalhar mais com observabilidade, acho que tirando ali as questões de entender muito bem literatura sobre o ambiente que você roda, então se você roda sobre Kubernetes, você tem ali Kubernetes Up and Running, você tem todos aqueles outros livros de Kubernetes que abordam assuntos muito mais complexos que vale a pena você entender. E depois, então você pode pegar livros sobre ferramentas tipo Prometheus Up and Running também, você tem vários outros livros nessa questão, mas aí vai depender muito da sua escolha técnica. E falando de forma geral, depois, cara, entender sobre sistemas distribuídos e Linux, cara. Entenda sobre Linux. Esse livro que eu mostrei aqui do Greg Young é um livro escroto de bom, principalmente se você quer entender coisas de performance a baixo nível, como que o kernel se comporta, como que funciona a alocação de CPU, várias outras coisas a nível de kernel. Seriam essas minhas recomendações focadas aí no tipo de pessoa que você quer ser no seu profissional. Agora, o que eu tô assistindo, Carlos, tem 2 coisas. Primeiro que eu fui pai há 10 meses, né? Então... Nem tá com olheira, velho. Olha isso. Não, meu filho é uma benção, cara. Dorme bem pra caralho. Tirando esses últimos 2 dias que o filho dele tá nascendo... Eu estranhei isso. Antes de gravar, a gente estava conversando. Eu estranhei. Falei, cara, como assim vocês não não viraram... que o pai se cuida o também, né? O pai se cuida, o pai passa creme. Não viraram o pai, casal noturno, o casal da madrugada.
Não, Eu era um zoeira. zumbi no primeiro ano de vida dos meus filhos. Não, meu filho é suave, mano. Ele dorme bem demais. Fonso, papai te ama. Cara, mas depois disso eu sou chato, cara. Eu sou o que a bolha tech do Twitter mais detesta. Eu sou o cara que coda de final de semana, que sai do trabalho e escreva Vou te código. interromper de novo. Não existe bolha tech. Tudo é bolha dev. Todo mundo é dev. Tá bom, todo mundo é bolha dev, é isso. A bolha dev, eu sou o cara que a bolha dev mais odeia. Eu codo de final de semana, eu codo depois do trabalho, eu escrevo código de hobby, entendeu? E, mano, é isso. É isso que eu faço. Quando eu vejo série, não, eu escrevo código. Eu me alimento, me exercito e escrevo código. Eu sou desse tipo aí também. Eu, no horário livre, eu mantenho várias redes sociais open source federadas em ActivityPub. Visitem aí, bolha.io. Essa bolha vale a pena. Bolha, montar, top. A gente mantém lá, já está quase 60 serviços, viu? Rodando. Vai lá, Sérgio. Não, eu fico pensando que o projeto paralelo do Guto dá de 10-0 em muita empresa que tá rodando por aí, cara. Eu tenho certeza, velho. Eu não tenho dúvida disso. Isso que é o melhor. Cara, eu também sou um cara muito vidrado no trabalho, cara. Eu gosto muito do que eu faço também, igual a galera. Então, no horário livre, eu tô estudando muito sobre operator de storage, né? A gente tá fazendo umas brincadeiras no trabalho. Eu tenho um lab com o Hookset, né? Que eu estou subindo, visto que o OpenEBS foi arquivado na CNCF, né? Enfim, falando só de trabalho. Então, detalhes interessantes. A sugestão para o Carlos falar sobre CSIs, hein, Carlos? Bora fazer um episódio sobre CSI, sobre storage. Super da hora, velho. Vamos pro tópico. Mas o meu hiperfoco, ultimamente, fora mesmo, é assistir competição de The King of Fighters online, cara. A coisa mais aleatória que eu faço é isso, velho. Que eu acho que o jogo de luta um negócio muito divertido ali, né? Você ter reflexo e agilidade mental ali. Um negócio que eu me divirto. É a mesma coisa comigo, mas para Street Fighter. Né? Eu sou o único jogo que eu jogo é Street Fighter. Aí. Bem, e é isso, pessoal. Chegamos ao final. Assim, esse episódio, na realidade, é observabilidade com Kubernetes. Eu enganei todos eles e todos vocês. E o título vai ser esse, no final das contas. E eu queria deixar aberto para vocês fazer a despedida dos senhores aí. Por favor, agora sim, ordem alfabética, por favor. Na minha despedida, eu quero aproveitar esse tempo para mandar um recado para vocês, dizendo que Prometheus é obrigatório, não tem conversa. Obrigado. Eu me Foi só uma descomprometi. brincadeira aqui na hora. Vai de Prometheus, pode por outras coisas, mas Prometheus é obrigatório. Tá? Agradeço aí o convite mais uma vez, convido vocês para conhecerem também a Bolha.io, Bolha OS, venham lá ajudar o projeto, e vamos que vamos, estudar um pouco mais, e também vou convencer o Carlos a espelhar o canal dele lá no BolhaTube, né? Nosso sistema de vídeo federado. Vamos lá. Muito obrigado. Opa. Próximo. Desculpa, eu não sei o que é ordem alfabética, mas... cara, não, agradeço, Carlos. A gente já tá para poder marcar esse papo já tem um tempo já. Agora eu tô devendo o Carlos ir lá no DevOps na praia, que eu já tô falhando a uns 3 convites já, mas vai rolar. Cara, obrigado pelo papo. É uma honra falar com vocês. Para quem quiser, eu faço sempre esse convite. Muito espaço em open source. Quem quiser começar a contribuir para a área de observabilidade, maioritariamente ali nos projetos relacionados a Prometheus, podem mandar mensagem, minha DM está aberta. Se quiser começar pelo Operator, tem muito trabalho também, a gente consegue dar um guia ali. E é isso. Me sigam no Twitter, vamos trocar ideia e arrumar treta, que lá é lugar de arrumar treta. Tô sentindo sua falta, Sérgio, né? Você arrumar umas treta boa. Pois é, cara. Teve umas aí que eu consegui arrumar as últimas. Brincadeiras na parte aí, vamos se despedir aí da galera. Agradecer o Carlos, cara, agradecer o Nicolas e Guto. Conheço todos aqui pessoalmente, então fico feliz de manter esse contato, manter essas conversas que a gente tem aqui. E ter uma discussão desse nível, né? A gente não é algo que tem todo dia, cara, juntar profissionais assim para conversar. Normalmente eu falo para me trocar ideia comigo lá no Twitter, mas ando meio sumido aí das redes sociais, estou focando em alguns projetos pessoais, dando uma estudada, mas,
cara, podem mandar DM, tá sempre aberto. A bolha dev, nesse caso, né, ela tá sempre aberta, né, a galera é muito aberta ali, os tópicos em si. Querendo ou não, é um caminho que eu achei muitas pessoas aqui, né, e com certeza você sempre vai tirar pessoas ótimas ali daquele convívio. Então, é isso, galera. Tudo de bom, bebam água, sejam felizes aí. É isso, muito obrigado pela presença dos senhores. Esse aqui foi um episódio totalmente recorde. O Nicolas, coitado, estava com o filho dele. E. Né, Oi, fala assim não, mano. Larguei um filho para poder vir gravar podcast. Foi. O Sérgio tá enrolado. E o Guto, eu só falei, Guto, bora. Aí o Guto entrou. O melhor do que da nenhum última dos três. 7h30 da manhã. Nenhum dos três perguntou, só o Nicolas, que a gente já meio que já tinha direcionamento sobre o que a gente ia conversar hoje, e é isso. E muito obrigado por esses senhores, da espontaneidade dos senhores, e os senhores são fantásticos, assim, acredito que todo mundo que está acompanhando ficou e teve uma verdadeira aula dos senhores, e é isso. Aí deem tchau, emita os sons para poder aparecer no final aí. Tchau, tchau. Ah. Valeu.